Boa tarde a todos, eu não cumprimentei ainda. Eu queria pegar gancho na palestra anterior, onde no final o apresentador questionou por que realmente o Pará, com tanto potencial, que realmente é um estado, talvez, hoje do Brasil, com mais potencial de crescimento, devido aos recursos naturais, terras, posição geográfica, clima que ele detém, e por que o paradoxo de ser justamente um dos estados com mais potencial, ser um dos estados mais pobres. É um estado, praticamente, um estado de subdesenvolvimento, onde essa riqueza não se traduz em benefício para a população. Por que isso? E aí a gente relembra, né, que todo o progresso de uma região, de um país, ele tem causas, ele tem planejamento para o desenvolvimento. Mas, como dizia Celso Furtado também, o subdesenvolvimento não é fruto do acaso, ele é planejado também. E aqui na Amazônia e no Pará, nós estamos submetidos a uma política de origem externa, mas que chegou aqui e se implantou com a omissão ou cumplicidade de nossas autoridades, do governo brasileiro, que é uma política que praticamente transformou a Amazônia numa zona de exclusão econômica. Aqui nós, aparentemente, estamos condenados a não progredir, a não se desenvolver. E como essa política foi implementada? Através de ações que vieram de fora, que foi implantada pelo interesse externo, interesse dos globalistas, dos socialistas, essa questão do nova ordem mundial, ela que está atuando aqui na política da Amazônia. E essa política se manifesta como? Qual é o mecanismo? E esse globalismo, essa nova ordem mundial, não é nada mais, nada menos que o velho imperialismo redivido, com nova roupagem, que antes atuavam com canhoneiras, com exércitos, agora não. A ponta de lança deles são mensagens simpáticas, que até cativam a população vítima, que é a questão principalmente ambiental, a questão étnica, e aí os sucedâneos, política de desarmamento, política de gênero, etc., etc., etc. Todo o pacote que realmente reduz a patriotismo, o interesse das pessoas em defender o país. E essa política da Amazônia está impossibilitando o Estado brasileiro, o país, Brasil, de ter uma política de desenvolvimento para a Amazônia. Nós hoje não temos condição de fazer uma política de desenvolvimento da nossa região, por quê? Os recursos naturais que são indispensáveis a qualquer projeto de desenvolvimento estão engessados. A terra, os minerais, até a questão água, a questão de dificuldade de promover uma logística que propicie esse desenvolvimento, tudo é engessado. A prova está quando o governo quer fazer uma obra, não consegue, ou quando consegue é pela metade. E atendendo interesse geralmente, não daqui, da nossa região, mas de outras regiões, que é o caso do Corredor Norte, o Arco Norte, para tirar a soja do Centro-Oeste, como é o caso das hidrelétricas que foram feitas a fio d'água, etc., etc., etc. Então, nós estamos numa situação de muitas dificuldades em função disso. E esse potencial que nós dispomos aqui no Pará e na Amazônia está sendo desperdiçado e se tornando preservado. Mas preservado para quem? Para o interesse dos brasileiros? Para desenvolver a nação? Logicamente que não, porque estão aí fora do nosso alcance. E o Pará, principalmente, como o Pará vai desenvolver? O Pará tem, a grosso modo, 1 milhão de quilômetros quadrados, a superfície, o segundo estado maior da federação. Mas ele tem à disposição para habitação humana, para uso humano, 24% só. Porque hoje é quase impossível abrir áreas novas áreas de plantio, novas áreas de ocupação humana. Então, 24%, naturalmente, dá 240 mil quilômetros quadrados. Isso equivale à área do Rio Grande do Sul. É um pouquinho maior que o estado de Roraima.
é menor, é maior que o estado de São Paulo, maior que o estado do Paraná. Mas o colosso do Pará já não é mais a mesma coisa, já ficou muito reduzido, praticamente 1/4 é possível de explorar, o restante está fora do nosso alcance. E o nosso governo federal, que é tão impositivo, estadual também, tão ditador contra o cidadão brasileiro, ele não tem força para reagir. A gente vê a boa vontade do presidente, vê a boa vontade isolada de alguns, mas não consegue enfrentar esse aparato que se implantou no Brasil de ONGs, de interesses internacionais, de órgãos brasileiros que foram cooptados, né? Não conseguem mais fazer isso. Então, nós temos na Amazônia um projeto de exclusão de desenvolvimento, uma área de exclusão de desenvolvimento. E isso, naturalmente, impacta a nossa atividade, a nossa atuação. Aqui foi falado, por exemplo, a minha área é agricultura. Foi apresentado um quadro bonito ali, estimulante, o potencial. Mas esse potencial também está reduzido. O Brasil já não dispõe aquele volume de terra necessário para sustentar esse desenvolvimento agrícola, porque a terra está engessada, ou a área indígena, ou a área ambiental, ou etc. e tal. Tanto é que em Paragominas, que foi citado como exemplo, quando eu estive lá, 80% dos produtores lá eram arrendatários. Agora você imagine uma pessoa ser arrendatário nessa vastidão, nesse vazio demográfico que é a Amazônia. Isso não tem explicação. E a agricultura que usa o arrendamento não vai para frente, porque o arrendante nunca vai se preocupar em investir na terra, porque ele sabe que ele pode sair a qualquer instante. Então, nós vamos ter, lógico, carência de terra no Brasil. Só para dizer, foi demarcado já 14% de território nacional para áreas indígenas, que não produzem absolutamente nada, só dão despesa. E a área do agronegócio brasileiro, excetuando a pecuária, é 7% só. Então, você veja que não tem como prosperar assim, a grosso modo, rapidamente, um grande projeto nacional de desenvolvimento agrícola. E nós também já dissemos isso também, que a nossa... E até eu comparo um pouco o Golbery Couto e Silva, que dizia que a pessoa, a vida e a atividade econômica é uma diástase e uma síntese. Quer dizer, tem época de expansão e época de encolhimento. Nós tivemos uma era agora, há 4 anos aí, de grande expansão agrícola. Mas agora eu acho que chegou a hora do encolhimento. Por quê? A produção nacional que se gaba aí, que o agro é tudo, o agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo, nós temos pés de barro. Nós dependemos para a exportação do nosso produto de mais ou menos 6 trade. Nós dependendo do fornecimento dos insumos que são absolutamente indispensáveis, como fertilizantes, e dependemos também em torno de 6 companhias mundiais. Nós dependemos dos defensivos, para fornecimento dos defensivos, que são essenciais também, de apenas em torno de 6 firmas que dominam o controle nacional, mundial de defensivos. Então, nós temos um gigante com pés de barro. Nós dependemos, 85% dos nossos fertilizantes são importados. Se bem que nós temos ali em Altazes, no Amazonas, temos minerais como potássio, mas não pode explorar por questões outras. Temos uma série de... Aí que lida com mineração sabe disso. Temos produção, poderíamos estar produzindo nossos próprios insumos aqui, e não fizemos em função dessa política que não nos deixa trabalhar, não deixa o Brasil ter acesso aos recursos naturais e às riquezas do Brasil. Então, isso aí é um problema que nós estamos com uma dificuldade, vamos ter uma dificuldade muito grande. E a agricultura vai entrar, na minha opinião, na minha análise, num processo de enxugamento. Mas sempre nós avançamos, recuamos um pouco, avançamos de novo, é abertura e contração. Mas sempre avançamos um pouco mais. Mas aqui é muito mais difícil, porque aqui
a dominação, e a gente vê aqui nas palavras, as pessoas falam de desenvolvimento sustentável, não sei o que lá, nós já estamos colonizados o nosso pensamento. E Chávez, o ditador da Venezuela, dizia, não sei quem foi o autor da frase, que você domina o colonizado quando ele passa a defender as ideias que o colonizador quer. E não, nós estamos aqui falando de desmatamento zero, não sei o que. Isso é uma loucura. Nós precisamos abrir áreas novas. Não vamos desmatar, nós vamos abrir campos de cultivo para expandir a nossa produção, para abastecer o mundo. O mundo necessita disso. Agora, essa política do globalismo, do novo, é malthusiana, ele quer reduzir a população. Nós não, nós queremos que o mundo desenvolva, cresça. Nosso pensamento é positivo, o deles é negativo. Então, seria mais ou menos isso que eu gostaria de dizer. E a questão do Marajó, que falaram aqui. A visão do Marajó é síntese do que acontece aqui. O Marajó está impedido de desenvolver devido a uma política deliberada de impedir o desenvolvimento. Nós temos no Marajó, é possível que tenha miséria no Marajó? Com todos os recursos naturais que lá tem? É inconcebível. E lá acontece isso. Por quê? Está lá, nós estamos lá tentando produzir, aí chega o governo federal e vai lá e diz, não, essas terras aqui são da União, e chega o Estado por outro lado, não, essas terras são do Estado. E eles querem transformar uma colonização de 400 anos no mínimo, de povoamento, de ocupação humana, que foi incentivada, inclusive, pelo Império Português na época, transformar como se fosse uma grilagem. Então, lá no Marajó não tem terras públicas mais, lá tem terras de particulares, com dificuldade, com deficiência, mas são particulares, terras ocupadas, e que já contribuíram muito para o desenvolvimento nacional e da Amazônia. O Marajó foi, pela história, o celeiro aqui de toda a nossa região. Mas eles querem tomar conta da terra com que objetivo? Promover um melhor assentamento, resolver os problemas, acabar com as carências? Não. Querem tanto um para criar uma área de preservação ambiental e o outro para criar mais resex. Mas se o governo federal ou estadual quer fazer reserva ambiental, ou sei lá o quê, que vá lá no Marajó e compre as terras dos donos da terra, porque lá já tem dono. Compre, pague, crie o que quiser, se alguém se dispor a vender, naturalmente, mas não fazer o que eles estão fazendo, que na realidade o grileiro do Marajó é o governo. Essa é a realidade. E ficam nos acusando do que eles são. Então, no Marajó, e no Brasil inteiro, e na Amazônia em especial, o que nós precisamos é capitalismo. E o que é o capitalismo? É a competição. Não existe capitalismo sem competição. O que querem fazer aí é cartelização da economia brasileira. Nós precisamos de competição e liberdade. Liberdade. O que desenvolve uma nação, o que desenvolve uma região, chama-se empreendedorismo das pessoas. As pessoas ousarem, abrirem, explorarem e produzir a riqueza que a nação e o povo necessita. Essa, eu acredito que seja o que eu queria dizer. O problema do Brasil, e aí falaram tanta coisa, a agricultura sozinha não vai conseguir manter essa estrutura de governo. O seu Xavier, não sei se está aí, aonde é que vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para sustentar a máquina pública. Nós hoje, produtores, se tornamos escravos da máquina pública. Tudo que nós produzimos nos é tomado para sustentar. E essa máquina pública está aí para vender o Brasil, para fora, e para nos perseguir, como agora a gente está vendo aqui o Pará, um exemplo disso, a ditadura que se instala aí, o desprezo ao arbítrio de cada um, individual de cada um, a liberdade. E é isso que nós queremos? Não, nós temos que se organizar, nós que somos produtor, empreendedor, nós temos que entender que nós temos que resistir. Resistir. Já dizia Abraham Lincoln que o governo tem que ter medo do povo.
não o povo ter medo do governo. E nas nossas fazendas, se chega 2 caminhonetes do governo ou um helicóptero, a gente sai correndo para se esconder no mato. Isso é possível? É para isso que nós pagamos o governo? Eu presenciei o desastre que foi a Venezuela. Eu era prefeito de Ipacaraí, vizinho de Ipacaraí, minha fazenda era 40 quilômetros da Venezuela. Presenciei uma das nações mais ricas do mundo, e da América Latina em especial, ser desmantelada. Assisti o que aconteceu com o estado de Roraima. E estou assistindo a mesma coisa aqui. Nós temos que reagir, porque senão não vai dar certo. Essa política não leva a nada, a não ser a miséria, ao atraso, ao subdesenvolvimento. Então, parabéns a todos que estão aqui, que, apesar da nossa fragilidade, a nossa fraqueza, nós estamos firmes aqui, tentando achar uma solução. Esse é o caminho. Vamos resistir. E o governo tem que aprender a respeitar. Senão, o voto já está meio complicado, mas através de nós mesmos, as nossas atitudes, em dizer que nós somos brasileiros, nós vamos continuar produzindo, nós vamos desenvolver a Amazônia. Pode dar mais trabalho, mas nós vamos chegar lá. Era isso que eu queria dizer. Obrigado.